Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar de classes de estímulos, né? Partindo do mesmo viés que a gente estava trabalhando na aula passada, sobre gradientes, generalização, sobre estímulos antecedentes, né? Falar de classes de estímulos é falar um pouco desses gradientes que a gente acabou começando na aula passada. Então, o que são classes de estímulos? São estímulos com propriedades semelhantes que de alguma maneira a gente acaba respondendo da mesma forma a esses estímulos, apesar das suas diferenças, né? Então, eles têm alguma propriedade semelhante e a gente responde de maneira semelhante, certo? A esses mesmos estímulos. Então, os estímulos com propriedades semelhantes, eles fazem parte de uma classe de estímulos, ok? E a partir dessa classe de estímulos com propriedades semelhantes, a gente emite uma classe de respostas, né? Uma classe de respostas com respostas parecidas a estímulos parecidos, ok? Então, a gente tem principalmente dois tipos de classe de estímulos, né? Que são os estímulos com similaridade física ou estímulos com similaridade funcional, certo? Então, vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês um slide que acho que a gente acaba falando um pouco mais, a gente vê melhor, né, do que fica mais claro, vendo do que falando para vocês. Então, olha só. Quando a gente está falando de uma classe de estímulos, e eles são estímulos, a gente responde de maneira parecida, porque eles são similares, a gente diz que eles têm, então, uma similaridade física. Né? E aí, como é que a gente aprende, então, uma classe de estímulos por similaridade física? A gente provavelmente aprendeu a nomear uma maçã, uma única maçã, e aí, depois de que outra maçã foi apresentada para gente, tipo uma maçã verde, né? Alguém fez um reforço adicional, né? Reforçou também o falar maçã para maçã, que era um pouquinho diferente daquela que a gente aprendeu o nome. Então, a gente responde da mesma forma para maçã vermelha, para maçã verde, para maçã um pouco menos vermelha, né? Um pouco de verde, um pouco de vermelho. A gente responde maçã para maçã mordida, para metade da maçã. Então, são pequenas variações, né? Onde o estímulo ele é muito semelhante, porém um pouquinho diferente, né? A gente poderia dizer que eles têm um gradiente diferente, mas por serem estímulos muito parecidos, a gente nomeia de maneira parecida, né? A gente tem então uma emissão de respostas semelhante, uma classe de respostas semelhantes, porque eles também serviram de ocasião para a mesma resposta. E alguém reforçou a gente por nomear a maçã para outras maçãs diferentes, com características diferentes, né? Então, a gente aprendeu a nomear maçã. Então, o que mais na nossa vida que tem similaridade física? E a gente responde do mesmo jeito, né? A gente pode falar de sapatos, né? Eles são semelhantes, eles apesar de servirem para a mesma função, eles são muito semelhantes, né? Se a gente puder falar de pessoas, pessoas são similares, eles são um grupo de pessoas, certo? Tem características parecidas e a gente consegue nomear pessoas da mesma maneira, ou lidar com as pessoas da mesma maneira, né? Ou porque essas pessoas têm características semelhantes, né? Comportamentos semelhantes, a gente age de maneira semelhante por similaridade física, né? A gente aprende também a nomear cachorros, né? Então, pensa aí na infinita possibilidade de raças que vocês conhecem de cachorro, né? Se a gente estiver falando de Chihuahua, de Lhasa, de Shih Tzu, de Yorkshire, de Pitbull, né? Eles são diferentes, porém eles são semelhantes, né? O que é que eles têm de similaridade física? Como é que a gente aprendeu a nomear cachorro? Então, a gente aprende com uma raça determinada, e aí a gente aprendeu e fomos reforçados por chamar cachorro de cachorro, né? Por algum motivo, alguém amplia esse reforçador, né? Faz um reforço adicional para outras raças de cachorro, e a gente começa então a dizer que o pitbull também é cachorro, apesar de que eu aprendi a nomear um cachorro pincher, né? E aí então vão adicionando reforçadores para essas outras nominações e vão fazendo reforço diferencial com outras
raças, outros tipos de animais que têm características semelhantes, mas que não são cachorros, né? Tipo lobo. Ah, o lobo parece muito um cachorro. Mas quando eu falei lobo, quando eu falei cachorro para um lobo, alguém me corrigiu. Falou, não, esse não é cachorro, esse é lobo, né? Olha aqui, o que ele tem de diferente, né? Então, colocou em extinção o meu comportamento de emitir a resposta verbal cachorro na frente de lobo e reforçou quando eu emitia cachorro para cachorro, né? Então, a gente aprende com ajudas, né? Principalmente de reforçadores, de consequências, ou reforçadores ou extinção, ao nomear o que a gente está nomeando, tá? Então, a gente só consegue entender esse processo se a gente entender o contexto, né? A gente precisa saber que isso foi reforçado, né? A gente aprendeu porque, de alguma maneira, teve contribuição aí de reforçadores, tá bom? E uma outra forma de generalizar é quando a gente está falando de classes funcionais, onde os estímulos não são parecidos, né? Eles não são semelhantes. Então, a gente diz que eles são agrupados de maneira arbitrária, ou seja, eles não são semelhantes em estrutura, em visão. A visão dela, de um estímulo para outro estímulo, é outra, né? Eles são, então, diferentes. Aqui, a gente tem uma singularidade de um para um, né? Maçã aqui, muito parecido em espécie, então eles não são arbitrários. E aqui, então a gente tem, por exemplo, estímulos. Olha só, tenho aqui uma figura bolo, eu tenho uma palavra escrita bolo e eu tenho cake, né, que é bolo em inglês. Os estímulos não se parecem visivelmente, tá? Mas se eu perguntar para vocês, gente, aponta para mim onde tem bolo. E aí, então, qualquer uma dessas respostas é uma resposta correta, né? Porque existe uma generalização, todos eles são uma classe funcional, não são semelhantes fisicamente, mas são semelhantes de função, todos exercem a mesma função. Então, a gente fala que eles são arbitrários nesse sentido, mas eles são uma classe funcional. Ou seja, se a gente for pegar o bolo, né? Ali, escolhe onde tem bolo, então qualquer uma dessas respostas é correspondente ao bolo, certo? E aí, por que isso é importante? Né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma classe funcional de brinquedos, tipo, eu falo, filho, guarda esses brinquedos. Né? Não importa se são carrinhos, se são bonecas, se são bolas. Então, é uma classe funcional onde eu peço para que a criança guarde todos os brinquedos. E aí, então, entender de classes, eu não preciso ensinar cada um separado, né? Eu não preciso... Eu junto todos eles no mesmo grupo, né? Em um agrupamento. E aí, então, a criança pode reagir da mesma maneira a todos os brinquedos, certo? No livro do Moreira Medeiros, ele traz os personagens do Star Wars. Né? Então, se eu perguntar, eu não vou saber o nome, só conheço o Darth Vader. Né? Então, se eu falar assim, olha, esses três personagens, né? Da onde que eles são? Né? Então, a resposta é Star Wars. Então, nesse sentido, eles pertencem a uma classe funcional. Né? Eles são muito diferentes entre si. Não são similares fisicamente, né? Mas são similares em função. Eles pertencem a essa classe maior que é de personagens, tá? E aí, para instrumentos musicais, acaba funcionando do mesmo jeito, né? Guarde esses instrumentos, pegue esses instrumentos, né? Então, a gente acaba respondendo de uma maneira semelhante às classes funcionais. E aí, assim, olha, por que a gente está estudando isso, né? Por que a gente fala de estímulos? Por que a gente fala de gradientes? Por que a gente fala de classes? Entender esse processo de generalização e de discriminação, eles nos ajudam muito, principalmente a compreender os nossos comportamentos mais complexos, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Se a gente estivesse falando de aprendizagem, principalmente de leitura escrita, né? Se a gente estiver falando de pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem, né? A gente tem muitos estudos que usam classes de estímulos para aprendizagem.
para ensino, né? De coisas, de elementos mais complexos, de contas, de números. Vamos ensinar a criança a comer direito a partir de controle de estímulos, né? Então, isso é muito interessante para a gente. Dentro da análise de comportamento, tem muita pesquisa que utiliza essas classes para poder trabalhar com equivalência de estímulos. Tá? Então, eu vou dar uma pincelada para vocês sobre equivalência de estímulos, que é um assunto complexo, mas que é um assunto muito estudado, né? Se vocês forem em qualquer congresso de análise de comportamento, vai ter esse assunto lá, porque o Sidman, sabe o Sidman? Lá do Punição, Coerção e suas implicações, ele estudou muito equivalência de estímulos também, que é para aprendizagem, né? Então, a gente pode utilizar classes de estímulos para ensinar esses comportamentos complexos, tá? Então, o que eu trouxe para vocês hoje? 2 estudos bem legais que utilizam classes de estímulos só para vocês terem uma ideia de onde que a gente usa isso, por que você está falando, né, de controle de estímulos. Ai, não era isso, gente. Espera um pouquinho. Da onde que vem essa importância do controle de estímulos? Aqui. Oi? Então, é o seguinte. Esse modelo de equivalência de estímulos, ele utiliza esses estímulos arbitrários que a gente estava falando, né? Que exercem a mesma função. Ai, gente, não sei, não sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Que eu não tô... Aí, agora sim. Então, seguinte, a equivalência de estímulo utiliza classes de estímulos, né? Então, estímulos que são semelhantes em suas funções, não são semelhantes na sua estrutura, né? No seu aspecto físico. Mas olha só, então, o modelo de equivalência de estímulos é a gente poder relacionar estímulos com a mesma função. Então, eu falo a palavra flor e eu ensino a relação da palavra flor com a figura flor, certo? Ensino essa relação aqui. E aí, a gente está falando, então, de uma atividade que a gente ensina as crianças lá no primário, né? Então, eu falo, flor, onde está a flor? E a criança vai procurar uma figura correspondente, tá? Outra relação é a gente falar a palavra flor e a gente ensinar para ela onde é que está escrito flor, certo? Dentre outras palavrinhas, a gente ensina onde é que flor está escrito, onde está escrito flor. Então, eu ensino a relação palavra falada, palavra escrita. Ambos com a mesma função, certo? E olha que legal, o que o Sidman descobriu. Esse modelo de equivalência de estímulos, a partir da aprendizagem de 2 relações, eu consigo que a criança, no caso, que a gente está falando de uma aprendizagem de leitura, que a criança aprenda essa relação que não foi treinada. Então, olha só que legal. Estou mostrando para vocês, isso é uma parte do meu estudo do mestrado, porque faz um pouco de sentido, né, para que a gente usa controle de estímulos, tá? Então, é o seguinte, a gente vai ensinar uma criança a escrever ou a ler flor. Então, como é que a gente pode fazer? A gente ensina a relação palavra falada figura, ensina essa relação, reforça essa aprendizagem, e depois a gente ensina a relação palavra falada, palavra escrita. Coloca 2 outras ali, né, 2 possibilidades, escreve flor e um outro estímulo, e aí ela deve então escolher a flor e a gente reforça esse comportamento. Depois, a gente pode ver se apresentando a flor, ela sabe onde é que está escrito. Parece uma coisa besta. Isso é óbvio. Não, não é óbvio, né? Isso aqui é uma relação bem difícil da gente ensinar, né? Da gente ter quando a gente é pequeno, por exemplo, tá? Então, tudo começa por uma relação de match to sample, né? Que é de escolha de acordo com o modelo. E a gente, quando era pequeno, provavelmente já fez muita atividade de matching to sample, né? Vocês, quem tem filho, também já deve ter feito muita atividade de matching to sample, tipo quando a gente brinca de jogo da memória, né? Quando tem alguns jogos até online, né? Que falam, olha, encontre o igual, né? Tem até alguns testes psicológicos, inclusive, que é para a gente perceber a lógica, né? Se a gente está escolhendo o estímulo correto, tá? Então, essa escolha de acordo com o modelo, a gente está falando de uma escolha
que não é arbitrário, uma escolha por similaridade física, tá? Então, eu ensino para a criança essa relação aqui, olha, eu apresento o gato, e aí você escolhe entre gato e cachorro qual é igual, certo? E aí a criança que escolhe gato, a gente reforça, e quando a criança escolhe cachorro, né, fala, ah, não tá igual, né? Então, essa aprendizagem aqui a gente vai fazendo por reforço diferencial, onde a gente reforça respostas corretas e coloca em extinção escolhas erradas, tá bom? E aí eles começaram a estudar uma outra forma de aprendizagem, que é o Constructed Response Match to Sample, né? Que é uma construção da resposta de acordo com o modelo. Então, olha que legal, isso é bem arbitrário, né? Os estímulos são muito diferentes, tá? Então, eu tenho aqui o estímulo gato e eu espero, eu ajudo, eu ensino a criança a construir a palavra gato, né? Eu posso ensinar ela a construir gato a partir das sílabas, ou eu posso ajudá-la a construir gato através das letras, né? Das escolhas arbitrárias de cada letra para compor a palavra gato. Então, esse tipo de aprendizagem é uma aprendizagem bem complexa. Se a gente aprende a relação do gato com a palavra gato, né, a palavra escrita gato, eu consigo dividir ela em pedaços. E essa divisão em pedaços me possibilita fazer outras coisas com essas letras de gato, né? Então, olha que legal. Sem eu ensinar, por exemplo, a divisão das sílabas, se eu ensinar a palavra escrita gato, eu consigo separar em sílabas, né? Então, assim, outras aprendizagens que podem surgir a partir de uma aprendizagem inicial, tá? Então, esse é um conceito de uma teoria que está muito em alta, principalmente para aprendizagem. E eu queria trazer um outro trabalho para vocês que é muito legal, também de CRMTS, que é de números, né? É um trabalho de aprendizagem de contas, né, e compras, utilizando um jogo e habilidades de Constructed Response Match to Sample, que nada mais é do que ensinar a classe de estímulos para as crianças, certo? Então, como é que a gente faz? Os dois são jogos de tabuleiro, tá? Eu vou mostrar o outro depois para vocês verem que legalzinho que ele é. Mas esse aqui, ele é de números, então. E a criança vai, tipo um banco imobiliário, né? Ela vai nos lugares e aí ela precisa comprar alguma coisa, ela precisa trocar o dinheiro, né? Então, assim, olha que legal. Eu posso ensinar ela a comprar com dinheiro único, né? E fazer equivalência de, não sei, de um shampoo e o dinheiro R$ 10, né? São classes equivalentes, eles são muito diferentes, mas eles se correspondem ao mesmo tempo, porque a gente precisa dessa troca, né? E aí eu posso ensinar a compor os números, né? Ensinar que 6 é 1 mais 5 através da compra, né, de algum objeto, de alguma coisa aqui no jogo. E o outro, que é de leitura escrita, que eu ia mostrar para vocês, é esse aqui. Aqui. Que é um jogo de aprendizagem de leitura escrita, né, onde a gente trabalha com reforço e com punição e trabalha com essa possibilidade de reforçadores, né, para os estímulos condicionais, né, para os estímulos arbitrários. Então, a gente tem o início, e aí a criança vai contando as casinhas, tararã, e ela vai ganhando sílabas. E as sílabas vão compondo as palavras que são as palavras do jogo, né? Então, cada um recebe uma palavra, né? Que pode ser bolo, lobo, boca, cabo, enfim, uma palavra. E ela precisa cair nas casas das sílabas correspondentes. Então, a partir da palavra, ela precisa montar a palavra, as sílabas e a figura, né? Então, cada vez que ela compõe um elemento, né? É muito reforçador, né? Porque ela tem um objetivo no jogo.
E aí, então, ela tem lá a palavrinha, e se for a palavra cabo, né? Ela precisa cair na casa do C, e ela precisa nomear todas essas sílabas, e ela vai ganhar o K, né? Uma partezinha para construir a palavra inteira, né? Que vai fazer parte dessa classe de estímulos que são similares por função, certo? E aí, então, ela cai na casa da bruxa, né? A bruxa que não sabe escrever, e aí ela precisa escrever a palavra, né? Que é uma outra forma de uma função diferente para a mesma palavra. Ela vai cair na casa da bruxa que não sabe soletrar, vai soletrar a palavra. Na casa bônus, ela pode escolher uma sílaba que ela quiser. Então, é um jogo que ajuda a criança a poder relacionar a palavra falada com a palavra escrita, com as sílabas que compõem a palavra e a figura, né? Então, a gente consegue ensinar relações de equivalência, o que é muito legal, e testar depois que outras coisas ela aprendeu, né? A partir da aprendizagem simples de algumas palavras, tá? Então, eu quis trazer esses exemplos só para a gente saber aonde é que a gente usa a classe de estímulos, né? Além do nosso dia a dia, além da nossa vocalização, da nossa verbalização, de ter mesmas respostas para estímulos semelhantes, né, a gente está falando de algumas aprendizagens complexas, né? E esse tipo de aprendizagem, ele pode ser estendido para crianças que têm mais dificuldade, né? Então, a gente fala aí de aprendizagem para crianças com deficiência intelectual, para autistas, né? Que às vezes pode ter uma dificuldade um pouco maior e estímulos mais seletos, né? Gostam de tem uma menor possibilidade de outros estímulos. Então, a gente vai focar em alguma classe especial de estímulos. Tá? Então, quis trazer esses dois exemplos, né? Tem uma vasta metodologia atrás da equivalência de estímulos, muitos estudos, né? Tem muito congresso, todo congresso tem um estudo de equivalência de estímulos, né? A gente tem esses jogos de tabuleiros, mas tem jogos online, né, que são muito legais, que podem favorecer a aprendizagem, tá? Então, quis trazer esses dois modelos para fazer um pouco de trazer um pouco para a prática, né? Como é que a gente pode utilizar isso no dia a dia, tá bom? Então, vejo vocês daqui a pouquinho, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre classes de estímulos, ok? Qualquer dúvida, dê uma olhadinha no Moreira e Medeiros, né? A gente não entra em equivalência de estímulos lá no Moreira e Medeiros, mas é bem legal, bem interessante, a gente pode abrir um pouco esse leque de possibilidades, tá bom? Até mais, então, vejo vocês daqui a pouquinho.